Aí. Então, quero dar as boas-vindas novamente a todos, aos novos também que estão assistindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente abriu, né, para vocês, porque esse tema a gente viu a necessidade, porque é uma coisa que está acontecendo muito. Então a gente abriu para todos, né, para todos poder ter um maior conhecimento sobre isso e o porquê disso, né? Por que que acontece isso às vezes nos relacionamentos? Então, vamos lá, relacionamentos tóxicos e relacionamentos com pessoas narcisistas. Nem sempre são as mesmas coisas, né? Podem estar juntos, mas podem ser coisas diferentes. Então, nem todo relacionamento difícil é um relacionamento tóxico, mas todo relacionamento tóxico tem um padrão. Ele te adoece emocionalmente. O relacionamento tóxico tem esse poder de adoecer a vítima. Então, nós vamos ver agora o que é, tudo que está relacionado num relacionamento tóxico. O que que é um relacionamento tóxico? Uma relação tóxica não precisa ser necessariamente ter agressão física. Não, não tem essa necessidade para a gente dizer que é uma relação tóxica. Um relacionamento tóxico é quando esse relacionamento te afasta de quem você realmente é. Em outras palavras, você tem que ser uma outra pessoa para se encaixar naquele relacionamento. Você não consegue ser o que você é naturalmente. Um relacionamento assim pode acontecer tanto em relações amorosas, né, entre casais, também pode acontecer com familiares, né, entre pai e mãe, com filho, ou entre irmãos, ou entre amizades também, isso pode acontecer, ou também no trabalho. Então, não é um relacionamento tóxico, não é exclusivo de casais, tá? Então, pode ser no trabalho, pode ser com amizades e pode ser na família. Mas é aquela relação que causa desgaste emocional. É aquele relacionamento que manipula, que te controla. É um relacionamento cheio de críticas e gaslight. Essa palavra eu achei muito chique. E eu nem sabia o que era até um tempinho atrás. Não sei se vocês já escutaram falar. Gaslighting. Eu vou falar um pouquinho sobre esse comportamento. É um comportamento típico de uma pessoa narcisista. É terrível. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico, onde o abusador faz a vítima duvidar da sua própria sanidade. Olha que terrível. Ele manipula a vítima, alterando a verdade e fazendo com que ela questione a sua própria percepção de realidade ou a sua memória. Olha que coisa horrível. Isso pode acontecer de diversas formas. Como? O abusador, ele nega eventos que realmente aconteceram. Ele diz que aquilo não aconteceu. E isso faz a vítima sentir como se ela estivesse imaginando coisas. Ele contradiz a vítima constantemente, fazendo ela duvidar das próprias palavras que ela disse ou que ela pensou. O abusador, ele desqualifica ou minimiza os sentimentos da vítima. Como que ele faz isso?
Ele diz que ela está sendo exagerada, que ela está sendo histérica, ou que ela está imaginando coisas que não é tudo isso que ela está falando. Ele pode até rotular ela de louca. Ele coloca essa pessoa, eu falo ele, gente, mas pode ser tanto ele como ela, tá? Uma pessoa narcisista não precisa ser necessariamente um homem, pode ser tanto um homem como uma mulher, tá? Eu falo ele, mas é a pessoa, tá? Essa pessoa narcisista, ela coloca na vítima toda a culpa pelo que está acontecendo. Seja na família, algo que está se acontecendo na família, ou algo que está acontecendo com os filhos, ou algo que está acontecendo com ela mesma, a culpa é sempre da pessoa. Então, o narcisista, ele nunca tem culpa de nada. Tudo que acontece no ambiente ali, pode ser ambiente familiar, pode ser no trabalho, é culpa da outra pessoa. A pessoa narcisista também tenta isolar, olha que interessante isso, que faz parte desse gaslighting. Ela tenta isolar a família da vítima. Então, ele não deixa, ele isola, deixa aquela pessoa isolada de amigos, de familiares, para que aquela pessoa dependa única e exclusivamente dele ou dela. Muitas vezes, até proíbe a pessoa de trabalhar, para ela que ela não tenha condições financeiras de se libertar dessa situação. O objetivo disso tudo é tirar a autoestima e a autoconfiança da pessoa. E ele consegue, ou ela consegue. Acaba forçando a vítima a se tornar dependente. E assim é mais fácil de ser controlada. Então, esses comportamentos é típico da pessoa narcisista. O gaslighting é uma forma de abuso emocional muito sutil e muito perigosa. E os efeitos podem ser devastadores na saúde mental da vítima. Então, você vê que coisa importante da gente saber reconhecer, né? Quem passa por isso precisa muito de ajuda profissional e de terapia para conhecer esse comportamento e conseguir se blindar e saber lidar com a pessoa narcisista. Vamos ver outras maneiras de reconhecer um comportamento narcisista. No início da relação, a pessoa narcisista, eles são sedutores, fazem de tudo para agradar. E depois que ele conseguiu, aí eles passam a desvalorizar, criticar, distorcer os fatos e te fazem duvidar de você mesma. Eles usam até atitude disfarçada de preocupação, como se ele tivesse preocupado com a pessoa, né? Isola ela de outras pessoas com a desculpa de estar preocupada com a vítima, mas acaba isolando as pessoas que realmente se importam com você. Para quê? Para estar sempre no controle de tudo. Outra coisa que deixa a pessoa confusa é que o narcisista ou a pessoa tóxica, mas nesse caso principalmente os narcisistas fazem isso, alternam entre carinho e rejeição. Então, em alguns momentos são extremamente carinhosos e prestativos, fazem tudo para agradar. No outro momento já muda de figura e já não é mais nada daquilo, passa a ser rejeição.
E isso torna a pessoa confusa e dependente emocional. O narcisista, ele tem uma grande necessidade de admiração. Gostam de ser elogiados e admirados, mas eles não demonstram empatia pelos sentimentos de ninguém. Não estão nem aí para o sentimento das pessoas. O que importa é só o próprio sentimento dele, o que ele está sentindo. Algumas frases comuns que o narcisista usa. Você é muito sensível. Pra quê? Você chora por pouca coisa. Você vai ficar chorando o dia inteiro hoje? Ou você só pensa em você? Ou isso nunca aconteceu. Você tá ficando louca. Então vocês vê a manipulação de uma pessoa narcisista. Então, tome cuidado. Se você tá num relacionamento que você vive com medo de desagradar, olha o que isso causa nas pessoas. Agora eu vou dizer. A pessoa que está num relacionamento assim, ela vive com medo de desagradar, se sente insuficiente, mesmo dando o seu melhor na relação, ainda ela se sente insuficiente. Percebe manipulação, chantagem emocional, mentiras. Se você tem que tomar cuidado com tudo que você faz ou tudo que você fala, se você se desculpa por tudo, mesmo às vezes não tendo culpa, se você tem medo de negar fazer alguma coisa, medo do que pode acontecer se você falar um não, se você sente culpa ou se você sente medo ou vergonha constantemente, ou se você está se afastando dos amigos e da família por causa dessa relação, ou se você passa a acreditar que você é a culpada disso tudo. Se você se encaixou em alguma dessas situações, preste atenção e saiba reconhecer se você está num relacionamento tóxico ou não. Se você já viveu ou ainda vive em uma situação onde você se sente assim, a palestra de hoje e a terapia de hoje não é, olha, gente, preste bem atenção, não é para você tomar uma decisão precipitada, e sim para você tomar consciência do que pode estar acontecendo e te fortalecer emocionalmente para que você possa tomar as melhores decisões. Hoje nós vamos olhar para a raiz disso, porque sempre existe uma história por trás da nossa dificuldade de impor limites, da nossa dificuldade de nos proteger e de sair desses ciclos. Mas vocês devem estar se perguntando, se um relacionamento assim é tão ruim, por que que é tão difícil da pessoa sair? Por que que a pessoa não consegue sair de um relacionamento que já que tá fazendo mal? Presta atenção nessa frase, gente, olha. Relacionamentos tóxicos não se formam no presente. Eles podem ser a repetição de um ciclo de dor e sofrimento que começou lá atrás nas suas feridas do passado. Então, olha bem, olha, não é questão do agora. Pode ser uma repetição do que você já viveu. Alguns traumas e algumas situações de dor e sofrimento que você já viveu lá atrás. Por exemplo, se você cresceu se sentindo abandonada emocionalmente, numa família que você não se sentiu acolhida no ambiente familiar, você pode ter aprendido a se apegar a qualquer expressão de afeto, por mínima que seja.
Se você ouvia críticas ou humilhações o tempo todo, você pode ter acreditado que você não tem valor e que você já tem o suficiente, mesmo sendo migalhas, mesmo sendo pouco. Se os seus sentimentos não foram validados, você pode ter aprendido a não demonstrar os seus sentimentos e nem reclamar de nada. As feridas emocionais que a gente pode estar carregando, que são 5 principais feridas: a ferida do abandono, a ferida da rejeição, da humilhação, a ferida emocional da injustiça e a ferida emocional da traição, podem gerar um ciclo vicioso que favorece entrar em relacionamentos abusivos e torna difícil sair desses relacionamentos. Mas é possível se curar dessas feridas. E esse caminho, sabe qual que é? Começa aqui dentro. É de dentro para fora. Então, curar essas feridas é o primeiro passo para você reescrever a sua história. Quando você reconhece que você merece respeito, que você é digna de receber amor de verdade, algo dentro de você já começa a mudar. Por isso que não é bom se precipitar, porque primeiro você tem que conhecer o que é que está acontecendo dentro de mim que me faz suportar tudo isso. Como que eu posso mudar a minha atitude? E você fazendo isso, o que você passou lá atrás não vai mais interferir nas suas escolhas do presente. E se você já passou por situações assim, ou se você ainda está passando, saiba que isso não é um sinal de fraqueza. De maneira nenhuma. Você não é fraca ou não é fraco por ter vivido ou por estar vivendo isso. Pelo contrário, você foi forte o suficiente para sobreviver até aqui. Você está aqui hoje. E agora você está sendo mais forte ainda, porque você está se permitindo reconhecer e aceitar o que talvez você esteja passando por uma situação assim, ou conhece alguém que está passando por uma situação assim. E isso não é culpa de ninguém. Não é sua culpa, principalmente. Mas que agora você pode se permitir se acolher e cuidar dos seus próprios sentimentos e das suas feridas. Então, gente, mais uma vez eu quero estender as boas-vindas para vocês. E eu convido vocês agora a se preparar e se entregar para uma terapia que vai a fundo no seu fortalecimento emocional. Vocês vão se fortalecer e, ao mesmo tempo, se acolher. Esse acolhimento que muitas vezes faltou para vocês ao longo da vida de vocês. Então, agora a gente vai, a Luciane vai conduzir vocês nessa terapia que vai tocar fundo em vocês, vocês vão ver. Obrigada pela atenção de todos, viu? Muito bem, pessoal. Depois de uma palestra dessa, né, explicando bem sobre o narcisismo, sobre relacionamentos tóxicos, né? Agora está na hora da gente começar a se fortalecer emocionalmente, que é o objetivo aqui do nosso encontro. Deixando bem claro que nós não estamos falando, como a Cris disse, apenas sobre relacionamento amoroso. Nós estamos falando sobre todo tipo de relacionamento onde existe uma toxicidade, onde uma das partes está sofrendo. Pode ser familiar, de amizade, ou até mesmo amoroso, né?
E outra coisa que a gente deixa bem claro é que nós não estamos incentivando ninguém a se separar ou a pôr um fim no casamento. Pelo contrário, a nossa ideia é ajudar vocês a fortalecer o emocional de vocês, para que vocês possam aprender a lidar com pessoas tóxicas. Esse é o objetivo. Porque quando você está forte emocionalmente, você vai falar: chega, até aqui eu aguento, até aqui eu suporto, o meu limite é esse. E a pessoa tóxica não vai passar desse limite, vai aprender a respeitar você. Então, esse é o nosso objetivo aqui, tá bom, gente? Até porque, por exemplo, não tem como, é, se o pai é tóxico ou narcisista, a gente não existe ex-pai. Não dá para a gente romper vínculos, né? Ou ex-mãe, ou ex-filho. E essa parte de toxicidade pode ter em qualquer relacionamento humano. Até porque a palavra humano já explica muito, né? Nós somos imperfeitos. Então, qualquer relacionamento está sujeito a ter problemas, né? Então, deixando bem claro isso e explicando para vocês que essa técnica é maravilhosa, a IFT ou IFT. Para quem não conhece, eu vou estar dando uma breve explicação para poder acompanhar, tá bom? E o interessante também é que nós usamos, além da EFT, a cura da criança interior. Aí pode perguntar assim, mas que criança é essa? É uma parte da nossa mente onde está instalado os nossos traumas. Então, quem é essa criança interior? Somos nós mesmos. Só que quando a gente usa essa técnica, nós vamos nos remeter à idade onde a gente foi abandonado, rejeitado e sofreu esses traumas, que nos levam hoje a um comportamento de suportar muita coisa, que não é preciso suportar, que a gente precisa impor limites e ser respeitado, respeitar e ser respeitado. Então, esse que é o ponto. A técnica da IFT, acupuntura emocional sem agulhas, e a cura da criança interior são cientificamente comprovadas, que têm um resultado incrível. Eu não sei se todos estavam aqui no início, mas a Mirtes deu um depoimento bem interessante, que ela estava com dor, ela fez a técnica, dor física, e a dor foi embora. E isso é muito comum. Muitas aqui já deram esses relatos também. É dor na coluna. Então, é uma técnica que ela ajuda na dor física e na dor emocional. Essa técnica ela vem da acupuntura, que é uma técnica milenar, né? A acupuntura todo mundo conhece, que é aquela que põe as agulhas, né, nos pontinhos do corpo. Então, nós usamos o mesmo princípio. Nós não colocamos agulhas, nós damos toques em partes do nosso corpo que estão os meridianos, que são os mesmos locais onde se coloca a agulha na acupuntura. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo um desbloqueio de pensamentos negativos, de crenças, inclusive de dores. Então, quem aqui que não conhece a técnica ainda, se puder dar um joinha, levantar a mãozinha, só para me ter uma ideia. Quem puder A abrir a Daiane. câmera para a Isso. gente ver vocês. Uhum. Aí, quando a Lu for fazer a terapia, aí a gente vê, né, o local certinho, vai explicar para vocês o local certinho Isso. que é de vocês tocar. Então, quem puder abrir a câmera, né, logicamente, se puder, aí Uhum. seria bom. Certo. Isso mesmo. Então, olha só, eu já vi aqui que várias pessoas não conhecem ainda. Então, eu vou mostrar para vocês onde são os pontos do emocional, tá bom? Primeiro, a gente vai bater aqui, olha, sabe essa parte gordinha da mão? Onde é chamado do ponto do karatê. Então, aqui seria, né, o ponto do karatê, essa partezinha aqui, ó. Então, aqui nós vamos bater. Nós batemos com 4 dedos. Pode ser 2 também, não tem problema. Eu prefiro 4, que você atinge uma área maior, né? Então, olha só, não precisa ser forte para machucar, mas também não pode ser tão leve que não dê para sentir. Porque a ideia é a gente estar
ativando aqui os meridianos, né? Tá bom? Então, aqui é o primeiro. Esse aqui, gente, é o do aceitação. Nós vamos entender, aceitar que nós temos um problema, né? Então, apesar de eu ter um problema, eu me aceito. Depois eu vou explicar para vocês as frases. Depois, olha, tem aqui no topo da cabeça, sabe onde tem a moleira? Dessa parte, também 4 dedinhos, tá? Depois, ó, entre as sobrancelhas. Terminou o nariz aqui, olha, entre as sobrancelhas é o outro ponto. Esses a gente bate com uma mão só. Depois, ó, na lateral dos olhos, ó, terminou os olhos, não tem um ossinho? É bem nesse ossinho. Aí a gente vai bater com os dois, com as duas mãos. Embaixo do olho, tem essa bolsinha aqui, tem um ossinho também. Aqui é o outro ponto, bem embaixo dos olhos. Entre o nariz e a boca, o pessoal chama de cupido, né? Essa partezinha aqui, ó. Então, aqui também. Aí é com uma mão só. Depois, ó, entre a boca e o queixo. É aqui, ó. Também nós vamos bater. Nós temos aqui o osso da cravícula, certo? Aí, mais ou menos 2 dedos para baixo, a gente vai bater. Pode bater com a ponta dos dedos ou murrinho, tá bom? Aí, o último ponto, embaixo da axila, se você vai apalpando, você vai sentir assim que, mais ou menos para as mulheres na altura do sutiã, vai ter um pontinho mais dolorido. É bem esse pontinho dolorido que a gente vai bater nele, tá bom? Então, esses são os pontos. Se vocês tiverem dúvida, olhe para mim, olhe para a Cris, e vocês vão acompanhando, tá bom? Então, esses são os pontos. Enquanto a gente bate nos pontos, nós vamos falar frases. Eu montei aqui frases genéricas. O que que é isso? São frases que servem para todo mundo. Só que cada um tem a sua própria história. Então, vocês podem falar a frase que mais fizer sentido para vocês, se as que eu falar não fizer, tá bom? O que você estiver sentindo, o que você estiver pensando, você pode expor. Por exemplo, eu estou pensando nessa situação e estou muito triste, fala da tristeza. Me deu muita ansiedade, fala da ansiedade. Pensar no que a pessoa me faz me deixa muito deprimido, fale. Me deu uma dor no peito, um aperto no peito, fale. Põe para fora todos os sentimentos, que o efeito vai ser muito bom. Não cruzem as pernas, deixe as pernas com os pés no chão, tá? Porque a gente está trabalhando com fluxo de energia, então a gente tem que estar com os pés no chão. Logicamente, não precisa ser sem sapato, ainda mais nesse frio, né? Mas sem cruzar as pernas, tá bom? Então, essas são as dicas. Por que a gente fala o negativo? É uma outra pergunta que surge. Porque é como quando a gente vai no médico. A gente chega no médico, a gente não vai falar para o médico tá tudo bem, né? A gente vai falar o que a gente está sentindo, o que está acontecendo com a gente. Por isso a gente fala o negativo, tá bom? Outro ponto é falar em voz alta. Como vocês vão estar todos com o som desligado, vocês podem falar em voz alta, que o efeito é muito maior. Nossa mente precisa ouvir nossa voz. O efeito vai ser muito bom, tá bom? Alguém tem alguma dúvida antes da gente iniciar? Como é que tá aí? Tá tudo certo? Se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Não tem? Então tá bom. Então, olha só, primeiro passo, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Feche os olhos. Respire bem profundamente. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Puxe o ar pelo nariz até encher a barriga. Segura um pouquinho, contando até 3, e solta bem devagarinho pela boca. Respire, expire. Relaxa bem o corpo, relaxa bem os ombros, as pernas. Muito bem.
Pense numa situação que você esteja passando relacionada ao nosso tema, a relacionamento tóxico ou relacionamento com uma pessoa narcisista. Pense numa situação que esteja deixando você bem triste, confuso, sem saber como lidar. De olhos fechados ainda, pense. Traga à mente de vocês a situação. Como vocês estão se sentindo? Muito bem. Dê uma nota de 0 a 10 para o sentimento que traz para vocês essa situação. Sendo 0, não tem nenhum problema, tá tudo certo. E mais próximo do 10, mais intenso. Se tiver um caderninho, marca do ladinho aí, anota. E se sentir alguma coisa no corpo, marque também. Um frio na barriga, um frio na coluna, uma dor na lombar, um aperto no peito. Qualquer sentimento, qualquer dor física, põe do ladinho. Quando terminar, me dá um joinha, tá bom? Muito bem, eu vejo que a maioria terminou. Alguém quer dizer para a gente, pode ser pelo chat, que nota que deu e se deu algum sintoma no corpo? Se quiser falar também, pode falar, ou colocar no chat, só para a gente ter uma ideia. A Jordana, 7, falta de ar, vontade de chorar, dor no peito. A Mirtes, 10. Uhum. Suzane, 10, coração acelerado. Larissa, 10. Uhum. Muito bem, eu vejo que está bem alto, né? Daiane, tontura. Sim, foi muito bom a Daiane falar na tontura. Deixa eu explicar mais um detalhe para vocês. As reações diversas que pode dar essa terapia. Dor no peito, coração acelerado, tontura, é, estômago, Marcela, aperto no peito, isso. Então, olha só, arrotar, queimar o estômago, qualquer sintoma que apareça para vocês é esperado e não é ruim. É sinal de que está realmente desbloqueando o fluxo de energia. Então, é bem aceitável, tá? Aí, se vocês quiserem depois comentar o que está sentindo, a gente vai monitorando e vai orientando vocês, tá bom? Quando termina a terapia, termina os sintomas, então fiquem tranquilos, tá bom? Lide 10, aperto no coração, dor no estômago, isso mesmo, tá vendo? E isso tudo, olha, que vocês estão sentindo, é o efeito dessa dor que vocês estão. Então, agora a gente vai trabalhar essa dor com a EFT, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês repetirem as frases em voz alta e bater nos pontos na sequência que eu vou fazer e a Cris. Aí vocês podem olhar para a gente, tá bom? O primeiro é aqui, o ponto do karatê. Mesmo que eu tenha permitido esse tipo de relação por tanto tempo, eu me aceito, eu me amo, eu me respeito e estou pronta para me libertar dos sentimentos negativos. Eu vou repetir, tá? Para quem não acompanhou. Mesmo que eu tenha permitido que esse tipo de relação por tanto tempo, eu me aceito, eu me amo, eu me respeito
e estou pronta para me libertar dos sentimentos negativos. Mesmo que eu tenha acreditado que era minha culpa, eu me acolho com compaixão. Mesmo que eu tenha acreditado que era minha culpa, eu me acolho com compaixão. Mesmo que eu me sinta exausta, confusa e perdida, eu reconheço minha dor e escolho me curar. Mesmo que eu me sinta exausta, confusa e perdida, eu reconheço minha dor e escolho me curar. Agora sim começam os pontos. Topo da cabeça. Eu me sinto completamente desvalorizada ou desvalorizado. Eu me sinto completamente desvalorizado. Entre as sobrancelhas. Essa pessoa me faz duvidar de mim mesma o tempo todo. Essa pessoa me faz duvidar de mim mesma o tempo todo. Lateral dos olhos. Eu tentava ser perfeita e ainda assim era criticada. Eu tentava ser perfeita e ainda assim era criticada. Embaixo dos olhos, eu me sentia sufocado, mas com medo de ir embora desse relacionamento. Eu me sentia sufocado, mas com medo de ir embora desse relacionamento. Embaixo do nariz. Eu acreditava que o problema era comigo. Eu acreditava que o problema era comigo. Entre a boca e o queixo, eu pedia migalhas de afeto como se fosse tudo. Eu pedia migalhas de afeto como se fosse tudo. Cravícula, eu me calei para evitar conflitos. Quantas vezes eu me calei para evitar conflitos? Embaixo do braço, eu sentia que ninguém iria me amar como essa pessoa. Eu sentia que ninguém iria me amar como essa pessoa. Topo da cabeça. Fui manipulada e nem percebi. Eu fui manipulado e nem percebi. Muito bem. Respire bem fundo e solta. Mais uma vez. E solta. Agora, feche os olhos e analise novamente a mesma situação. Veja como que vocês se sentem. Se houve alguma mudança de sentimento. Tente avaliar como que vocês se sentem. Veja se mudou alguma coisa, se piorou, se melhorou, se deu algum efeito no corpo. Aí, se puderem dar um toquezinho no chat ou falar. Pode falar, Lucélia. Eu acho que quando eu começo a pensar e mexo nos pontos, para mim sempre a tendência é piorar no começo. Uhum, Aumenta aquela sensação ruim, aquela coisa ruim, ou uhum, mexer um pouco com o meu estômago agora já também, né? sim, uhum. E agora, daqui para frente, porque vai começar a dar mais alívio daí, né? Isso mesmo. Isso pode acontecer mesmo, viu? Tá mexendo na ferida. Então pode aumentar até a intensidade. Aí a partir da segunda rodada em diante já começa a dar o efeito. Cada ser humano é único, né, gente? Alguns reagem de um jeito, outros de outro, né? A Mirtz de 10 foi para 5, mas ainda sente a tensão no ombro. Muito bem. Uhum. A Su foi para 5. Maravilha, isso mesmo. E se vocês não sentiram mudança nenhuma, não tem problema nenhum, tá? Isso é normal também, a gente vai fazer outras rodadas e vocês vão sentir diferença, tá bom?
mas se puderem dizer, seria interessante para a gente ir avaliando o que que a gente precisa fazer. Aqui, olha, o Luan Cajá, que a dor no peito parou, a Valéria está sentindo leve, a Lid melhorou um pouquinho, né, Lid? 9, muito bem. Isso mesmo, gente, já começou a reagir, começamos a mexer com o seu corpo, tava com a sua mente. Thalita foi para 5, sente leve, maravilha, muito bem. Isso mesmo. Então, gente, agora a gente vai para a segunda rodada, tá bom? Aí nós vamos começar aqui novamente. Então, repetindo em voz alta, tá? Mesmo que eu tenha vivido um relacionamento tóxico, amoroso, familiar ou de amizade, eu me aceito, eu me amo, eu me respeito e escolho me curar agora. Mesmo que eu tenha vivido um relacionamento tóxico, amoroso, familiar ou de amizade, eu me aceito, me amo, me respeito e escolho me curar agora. Muito bem. Então, agora aqui em cima, topo da cabeça. Eu sempre me sinto culpada por tudo. Tudo que acontece, a culpa é minha. Entre as sobrancelhas. Eu duvidei de mim muitas vezes. Eu sempre duvido de mim. Lateral dos olhos. Eu aceitei muito menos do que eu mereço. Eu aceitei menos, muito menos do que eu mereço. Embaixo dos olhos. Eu me calei por medo da rejeição, por medo do abandono. Abaixo do nariz. Eu carreguei o peso do outro, achando que isso era amor. Eu carreguei o peso do outro, achando que isso era amor. Abaixo do queixo, eu senti que não era suficiente. Eu senti que algo me faltava, eu não era suficiente. Gravícula, mas agora eu escolho me libertar desse padrão. Eu escolho me libertar desse padrão. Embaixo do braço, eu estou em processo de cura. Eu me amo o bastante para me proteger. Eu estou em processo de cura e me amo o bastante para me proteger. Muito bem. Respire bem fundo, solta. Mais uma vez. Respira, solta. Como foi agora? Faz a avaliação. Pensa na mesma situação que vocês visualizaram lá no começo. Veja novamente a mesma situação e faça uma avaliação de como vocês estão diante dessa situação. Se sentem mais fortes, se sentem fracos ainda, ainda tem dor. A Lucely? Então, eu acho que aumenta só a minha sensação de mal-estar, estou quase vomitando aqui, É, e com vontade de chorar, né? Daí dá a impressão que aflora mais ainda, sabe? mas é isso É, aqui. Lembra que os efeitos que dá no seu corpo são muito aceitáveis. Está mostrando que está reagindo, eu entendeu? aí durante a semana, ou amanhã, ou depois, mais tarde, que eu vou começar a sentir que eu tô melhor. Mas Isso na mesmo. hora, assim, sempre me aflora muito, normalmente. Uhum. É que está liberando sua emoção. Essa técnica é Nossa, uma a minha técnica de emoção tá, liberação emocional, a né? minha liberação tá incrustada. A minha emoção tá. É assim Pegar uma mesmo. escova de aço, fazer assim nela. É, mas é assim. Mas é o que cada um é único, né? Como eu te falei. E você já teve outras vezes que aconteceu isso também, lembra? Que você só teve reação melhor depois, né?
Foi, aham. É isso mesmo. Não segure, viu, Lucélia? Não segure a emoção. Se vier É, vontade de chorar, chore, coloca isso para mesmo. fora, tá bom? Uhum, isso mesmo. É a mesma coisa para a Lid, para tá com vontade de chorar, chore. O Júlio, quer falar, Júlio? De início ali, ao lembrar da situação, fiquei meio tenso ali, oito, mas depois deu uma relaxada, mas agora não senti nada no corpo. Uhum, Assim, deu só quando começou a querer dar uma acelerada no coração mesmo, começou a querer dar mesmo. uhum. Ótimo, Júlio. Toda reação, como eu falei para vocês, é diferente de outras técnicas. As reações são todas bem-vindas, porque é um sinal de que está havendo liberação emocional, entendeu? Então, logo você vai estar ótimo, viu? Entendi, obrigado. Nada. Deixa eu ver quem mais. A Daiane diz que está mais leve, a Tânia mais leve, a Tânia diz que está ótima, o Luan com a Jaque está mais leve, a Suzane está mais tranquila, a Pati no começo está feio, agora está mais leve. Uhum. A Lid, muita vontade de chorar, mas estou mais leve. A Mirth, sinto muito melhor, mas ainda tem um pouquinho de tensão nos ombros. Outra coisa, viu, pessoal? Ó, Júlio, coração acelerou. Na hora que a gente estiver falando as frases, você encaixa sua dor física. A Mirth, a mesma coisa, né? Tipo assim, olha, apesar de eu ter que, por exemplo, ó, eu aceitei menos do que eu mereço. E por isso eu tô com dor no ombro. Entendeu? Encaixe em alguma das frases o que você está sentindo. A Lucélia, mesma coisa, Lu. O que você está sentindo? Eu estou com vontade de chorar por causa dessa situação. Meu estômago está queimando por causa dessa situação. Coloque junto o sentimento físico. Vocês vão ver que vai ter uma melhora bem considerável, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A Thalita, mais leve, sensação de alívio. Patrícia, minhas pernas ficam agitadas durante as sessões por causa da ansiedade. Isso mesmo, o Paty, a gente sabe que você tem. Esse tema é seu, né? Vamos dizer. Então, que bom que as suas pernas estão agitadas, porque tá melhorando, tá reagindo. Isso é muito importante. A Jordana foi para 5 e continua dor no peito. A mesma coisa, viu, Jordana? Apesar de estar com essa situação, por exemplo, eu me sinto culpada por tudo e por isso eu tô com essa dor no peito. Encaixa numa frase o sentimento, beleza? Viu, Lu? Oi, isso. Não, ok. Ah, tá bom. E olha só, é, não segure sentimento. Essa técnica é de liberação emocional. Portanto, olha, deixa vir. Vocês estão a maioria com a telinha fechada, se der vontade de chorar, chora. Não segura, tá? Porque é de segurar o sentimento que vocês estão assim. Então, vamos pôr para fora. É o momento de vocês aqui, tá bom? Beleza. Agora a gente vai fazer mais uma rodada, que ela é bem interessante também, que é uma rodada de reconhecimento. Então, vocês vão gostar também dessa rodada, tá? Então, olha só, começa de novo aqui, no karatê. Mesmo que eu tenha aceitado menos do que mereço, eu escolho me libertar desse padrão agora. Mesmo que eu tenha aceitado menos do que mereço, eu escolho me libertar desse padrão agora. Mesmo que tenha doído tanto, eu permito que meu coração comece a se curar. Mesmo que tenha doído tanto, eu permito que meu coração comece a curar. Muito bem. Agora aqui no topo da cabeça. Eu reconheço que isso não é amor. Eu reconheço que isso não é amor. Entre as sobrancelhas. Hoje eu vejo com mais clareza o que eu vivi.
Hoje eu vejo com mais clareza o que eu vivi. Lateral dos olhos. A dor foi real, mas não define quem eu sou. A dor foi real, mas não define quem eu sou. Embaixo dos olhos, não preciso mais me prender ao que me feriu. Não preciso mais me prender ao que me feriu. Embaixo do nariz, eu posso sair desse ciclo. Eu posso colocar limites aceitáveis para mim. Eu posso sair desse ciclo e colocar limites aceitáveis para mim. Embaixo da boca, eu escolho romper esse padrão emocional. Eu escolho romper esse padrão emocional. Embaixo da clavícula, eu libero a culpa e a vergonha. Eu libero a culpa e a vergonha. Embaixo do braço, eu deixo para trás a versão de mim que achava que eu merecia pouco. Eu deixo para trás a versão de mim que achava que eu merecia pouco. Topo da cabeça, eu honro a pessoa que sou, que sobreviveu e que agora quer florescer. Eu honro a pessoa que sou e que sobreviveu. Muito bem. Respira bem fundo. Respira mais uma vez. De novo. Traz de volta a cena que vocês viram lá no começo. Traz de volta aquele problema que vocês viram. E tente avaliar como tá o corpo de vocês, as reações, o emocional. A Mirtes? É muito bom, Luciane. Eu estou me sentindo agora, eu diria que não tenho mais tensão nos ombros. É muito bom, muito bom. É como se eu tivesse tomado um relaxante muscular aqui que fizesse o efeito total na hora. Ah, que ótimo! Daqui a pouquinho a gente vai fazer a cura da criança e você vai ver que você vai flutuar. É muito bom. E alguém mais? Deixa eu ver, a Suzane. Estou leve, não sinto mais nada e em paz. Olha que maravilha, né, gente? Muito bom. Deixa eu ver quem mais. Aqueles que estavam com sensação maior, que no caso é a Patrícia, a Lide, como é que vocês estão? Deu tontura? Uhum, tá ótimo. A Jordana deu tontura, né, Jordana? A Lucelle? Pode falar, Lucelle. Eu ainda continuo com um enjoo no estômago e a perna começou a dar colar. Aham, tá joia. Maravilha. E a cena que você viu no começo, como é que tá para você? Continua alta a nota? A minha continua. Uhum. Minha vontade é de chorar um monte, mas eu não consegui chorar. É, mas daqui a pouquinho você vai chorar. Você vai pôr tudo para fora. Bem no fala que eu choro, choro e eu penso que eu não vou chorar mais, eu choro de novo. Chora, chora, põe tudo para fora. A Patrícia, como é que você tá, Eu Patrícia? tô bem, eu tô bem. Deu Não, uma melhorada na ansiedade. ai, que bom. A perna tá menos agitada? Menos, é. Que legal, muito bom. Deixa eu ver aqui. A Suzane não sente mais nada, a Jordana deu tontura. A Lid baixou um pouco, mas tá muito bom, Lid. Chora mesmo, mulher. Chora bastante, põe pra fora, viu? A Paty tá leve, lá a Jaque com o Luan um pouco mais leve, sensação 5. Beleza. A Daiane está ótima. Olha, muito bom, gente.
Excelente. Beleza. Então, agora a gente vai fazer um reforço positivo, que chama, tá bom? Essa rodada é uma rodada de positividade. Então, nós vamos começar aqui de novo, ó. Mesmo que eu ainda esteja me curando, eu escolho me amar, me respeitar, me acolher profundamente e completamente. Mesmo que eu tenha medo, eu me permito acreditar em mim. Mesmo que eu tenha medo, eu me permito acreditar em mim. Agora aqui no topo da cabeça. Eu sou digna de respeito e amor verdadeiro. Eu sou digna de respeito e amor verdadeiro. Entre as sobrancelhas. Eu posso dizer não sem medo. Eu posso dizer não sem medo. Eu posso estabelecer limites saudáveis. Lateral dos olhos. Eu tenho o direito de me proteger. Eu tenho o direito de me proteger. Abaixo dos olhos. Eu me liberto de toda manipulação emocional. Eu me liberto de toda manipulação emocional. Embaixo do nariz, eu não preciso mais me esforçar para ser amado e aceito. Não preciso mais me esforçar para ser amado e aceito. Embaixo da boca, eu me escolho todos os dias. Eu me escolho todos os dias. Abaixo da clavícula, a minha voz importa. Os meus sentimentos importam. A minha voz importa. Meus sentimentos importam. Embaixo do braço, eu mereço paz, leveza e segurança. Eu mereço paz, leveza e segurança. Topo da cabeça. A cada dia eu construo um novo padrão de amor saudável. A cada dia eu construo um novo padrão de amor saudável. Entre as sobrancelhas, a minha criança interior está segura agora. Eu cuido dela com firmeza e carinho. Muito bem. Respire bem fundo. Respire. Expire. Vamos lá, bem profundo. Respire novamente. Segura um pouquinho, solta. Mais uma vez. Muito bem. Agora a gente vai fazer um acolhimento. Continue com os olhos fechados, que nós vamos fazer um acolhimento para nossa criança. Feche os olhos, respire profundamente, respire até encher mesmo a barriga de ar. Segure contando até 3. 1, 2, 3 e solte o ar pela boca. Traga a atenção sua para o seu coração. Pense lá no seu coração. Respire. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. De novo. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Muito bem. Agora imagine que você está caminhando por um lugar seguro. Um lugar tranquilo. Um parque, uma praia deserta. Um lugar muito bonito. Imagine você caminhando ali. Aí você olha para frente e vê uma criança. Olha uma criancinha na sua frente. Que idade tem essa criança? Como que você vê essa criança?
Será que essa criança ela está com um olhar triste? Ela está com medo? Está assustada? Como está o rostinho dessa criança? Essa criança é você. É você em algum momento da sua infância em que você se sentiu rejeitado, abandonado, sozinha, humilhado ou esquecida. Aproxime-se com carinho, bem devagar. Observe essa criança. O que será que os olhos dessa criança dizem para você? Você veio. Sim, você veio. E agora eu não estou mais sozinha. Aproxime-se dela com carinho e diga: eu vejo você, eu sinto a sua dor, eu estou aqui. Você não precisa mais se esforçar para ser amada. Você é amada simplesmente por existir. Eu nunca mais vou te abandonar. Abrace essa criança. Sinta a conexão, o acolhimento, o reencontro. Sinta o calor dessa criança. Diga para ela: você é valiosa, querida criança. Você é digna de amor e respeito. Você pode confiar em mim. Eu vou te proteger de agora em diante. Respire fundo. Respire novamente. Observe essa criança. Agora ela está feliz, em paz, tranquila. Fique nesse abraço quentinho, esse abraço aconchegante. Quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Quem gostaria de dizer se se sentiu acolhido? Pode falar, Patrícia. Hoje eu chorei um pouco. E eu realmente senti assim bem mais tranquila ela, né? A criança, eu, né, no caso, também. Uhum. Foi bem real para mim. Que maravilha. Muito bom. A Mirtz? Me senti muito bem, me senti acolhida, eu consegui visualizar bem uma idade que eu precisava desse acolhimento, mais época de aula, foi muito, muito bom. Que Eu, ótimo. É muito bom. muito obrigada. Imagina. Agora deixa eu ver aqui. A Daiane disse sensação maravilhosa. A Jordana disse que a dor no peito sumiu, está melhor. A Suzane. Eu amo falar com a Suzaninha. Ela está segura. Muito bem. O abraço foi bom, a parte disse. Muito bem, gente. Esse acolhimento, gente, tem gente que acha estranho, mas não tem nada de estranho. Somos nós mesmos. O que que acontece muitas vezes? A gente acolhe todas as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente esquece de se acolher. Sabe assim, olha, olha, eu, ó, muito bem.
você fez muito bem, você está certo, você fez o seu melhor. E a gente não faz isso, né? A gente preocupa com os outros, mas não se preocupa consigo mesmo. Então, esse acolhimento é muito importante para vocês voltarem para dentro de si e dar a devida importância que cada um tem, né? Cada ser humano é único, cada pessoa tem o seu valor, né? Então, não vamos só valorizar os outros. Lógico que a gente tem que valorizar os outros, né? A gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Vê que a Bíblia diz isso, ó, como a nós mesmos. Então, a gente tem que se amar também. Tem que se amar primeiro para você conseguir amar o outro. Então, esse é o acolhimento, é muito interessante, muito importante. Façam isso na casa de vocês. Acorde de manhã, olha no espelho e fala assim: olha, parabéns. Você fez muito bem o que você tinha de fazer ontem. Hoje é um novo dia, você vai se sair muito bem. Então, se acolham, e vocês vão se sentir cada vez melhor, tá bom? A Cris? Tudo que a gente cria na nossa mente, todas as imagens que a gente cria na nossa mente acredita que aquilo é real. Então, quando a gente se acolhe, quando a gente acolhe essa criança, a gente está, a gente está dando para essa criança o que ela não teve naquela idade. Uhum, Aquela criança precisava de alguém que escutasse ela, precisava de um carinho, precisava de um acolhimento, precisava de alguém que estivesse do lado dela naquele momento. E não tinha. Só que a gente visualizando isso, a gente está nos dando de presente isso. uhum. Porque dentro de nós, essa criança ainda existe. Ela está lá. Nós temos todas as idades gravadas na nossa memória, lá na nossa mente. Então, quando a gente faz essa visualização e a gente se acolhe, a gente está curando a ferida daquela criança. Uhum, isso É mesmo. isso. Maravilhoso. Agora, por último, vou pedir para vocês novamente pensar naquela situação e ver como é que ficou, tá bom? Feche os olhos, respire. Aquela primeira situação que vocês visualizaram, como tá para vocês? A Mirtz? Então, como se eu fosse forte o suficiente para vencer a situação. Eu não vejo como tudo solucionado, mas é como se eu entendesse a Uhum. situação e sentisse dentro de mim que eu tenho força para se sair de maneira correta, como é bom para mim, me enxergando, me valorizando. Poxa, que ótimo, porque exatamente esse é o objetivo da terapia. É você se É, sentir forte para você poder lidar com os problemas. A gente não vai fazer terapia e acabar todos os problemas da nossa vida, né? Seria maravilhoso isso, né? Mas a gente ficando forte, a gente consegue lidar da melhor maneira possível, né? Perfeita a sua definição, viu? E a gente fica posso fazer um. contente. Pode falar. Sempre que eu fizer o IFT, depois eu devo fazer esse acolhimento da criança? Com certeza. Pode fazer, com certeza. A IFT tapping que a gente está fazendo, ela não tem contraindicação. E a cura da criança, menos ainda. Você está se acolhendo. Então, pode fazer quantas vezes quiser, viu? É muito importante até que faça mesmo. Amanda, Pelo menos uma vez. pelo menos uma vez no dia, tenta fazer, tá bom? Ih, acho que travou. Estão me ouvindo, gente? Então, né? Ah, tá. Então, acho que é só o da Mirtz que travou. Eu pensei que era eu que tinha travado aqui. Que a minha Uhum. internet aqui é boa pra caramba. Não, a sua tá boa hoje. Aham. Então tá bom, gente.
Aí, olha só. A Amanda, eu estou escutando. Ok. Amanda, eu chorei muito nos exercícios, mas agora me sinto mais calma e acolhida. Maravilha, Amanda. Muito bom, viu? É isso mesmo. E então, gente, como é que ficou para vocês aquela cena do começo? Vocês se sentem como a Mirtes, mais fortes para enfrentar ou ainda está muito problemático para vocês? A Su se sente forte? A Lucely? Foi bem difícil para mim, mas agora eu melhorei, tô me sentindo mais calma, mais fortalecida, deu uma aliviada, o estômago parou de dar aquele mal-estar, já diminuiu, quase zerou o estômago, né? Olha que maravilha. Uhum. Muito bom, gente, muito bom. A Paty bem mais forte, a Su também. Maravilha. Então, agora, para finalizar, nós não vamos bater nos pontos, a gente vai só falar frases fortalecedoras, positivas, tá bom? Para encerrar. Combinado? Deixa eu ver a Lídia. Estou bem mais calma, praticamente não consigo mais ver a cena, me sentindo mais forte. Que maravilha, Lídia, ó. Muito bom, muito bom. Parabéns a todos vocês, fizeram um exercício bem feitinho, viu? Então, olha só, repete as frases para a gente poder finalizar. Eu mereço um amor leve e verdadeiro. Eu posso dizer não sem culpa. Eu sou suficiente. Eu me liberto de tudo que me faz duvidar de mim. Hoje eu escolho a mim. Eu me liberto da dor e me conecto com o amor por mim mesmo. Hoje eu escolho me valorizar e me proteger. Eu mereço relações saudáveis, leves e seguras. A minha criança interior está segura agora. Eu cuido dela com amor. Em outras palavras, meninas, eu me acolho. Muito bem. Parabéns a todas vocês, viu? Trabalharam muito bem. E se alguma de vocês ainda tiver sentindo alguma coisa, pode até chamar eu com a Cris depois, tá bom? A gente orienta, tá bom? Então, boa noite para todas, viu? Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. A Cris? Boa noite. Boa noite, foi ótimo. Obrigada. Quero dar um Muito recadinho. obrigada. Quero dar um recadinho para vocês. Obrigada, Quem é a primeira vez que entrou aqui hoje e se quiser continuar dando continuidade com essa terapia, a gente tem essa terapia toda segunda-feira, tá? Às 8h30. E quem quiser fazer parte do grupo Equilíbrio, que esse grupo é o nosso grupo Equilíbrio de toda segunda-feira às 8h30, procura a Luciane, para vocês poderem entrar e dar continuidade nesses tratamentos. Hoje foi esse tema, mas toda semana a gente tem temas diferentes que vão fortalecer vocês emocionalmente, em todos os sentidos, tá? Então, continuem com o tratamento. Quem quiser, procura a Lu para entrar nesse grupo que vocês vão sair daqui, ó, 10. Certinho. Isso aí, gente. Obrigada, meninas. Foi Boa muito noite bom. para todas. Obrigadão, tá? Beijo, Gratidão aí. tchau, Gente, tchau. boa Bom noite, descanso a bom todas, descanso. todos. Tchau. Bom Boa descanso. noite.